o Mauro Vieira se encontra com o Marco Rubio para discutir tarifaço. Então, assim, finalmente, Brasil e Estados Unidos sentaram para começar a conversar. O ministro das Relações Exteriores do Brasil sentou com o secretário de Estado americano, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, e tiveram as primeiras tratativas a partir do momento que está decretado aí o tarifaço, e agora pode ser que esse decreto mude. Agora vai começar a negociação de verdade, tá? Agora realmente vai começar a negociação. Encontro de chanceler de Lula com Rubio pega bolsonaristas de surpresa. Sim, porque é o seguinte, eles estão lá nos Estados Unidos armando todo tipo de boicote, ligando, falando, olha, não recebe não, porque esse cara aqui, ele é inimigo do Trump, e o Trump vai ficar chateado e tal. Só que o Marco Rubio já sabe qual é a parada. Então, como já chegou a hora de negociar, e o Jair Bolsonaro é uma grande desculpa que o Trump está dando, chamou o Marco Rubio e falou, bota os caras para conversar aí, e o Mauro Vieira não avisou ninguém que tinha essa agenda com o Marco Rubio. Então, eles não conseguiram impedir, não conseguiram sabotar. E somos 5.000 pessoas, continua chegando gente, não para de chegar, e eu estou muito feliz. Que vamos. Secretário de Tesouro dos Estados Unidos procura o Ministério da Fazenda do Brasil para debater tarifaço. Olha isso. O secretário do Tesouro é o equivalente também ao Ministério da Fazenda brasileiro. De lá para cá, eles procuraram a gente para conversar. Então, isso também demonstra claramente uma mudança de humores aí dos Estados Unidos. Primeiro, ele impõe a tarifa, ele faz bagunça, faz um barulho danado. Depois, por baixo dos panos, mais no sigilo, ele chama para conversar, né? A briga é pública. A conversa é no sigilo, mas a imprensa descobre, enfim, e aí está noticiado que os dois estão conversando, Brasil e Estados Unidos. Isso significa que esse decreto das tarifas pode mudar logo, logo, pode acrescentar algum produto nas exceções, pode mudar várias coisas. Essa aqui é uma outra notícia que eu queria comentar com você, mas não pela notícia em cima, pela imagem. Ex-ministro do STF critica gesto de Moraes em estádio. Enfim, o Xandão foi lá na Arena Corinthians ontem, teve jogo Corinthians e Palmeiras. E aí um torcedor falou alguma gracinha para ele que ele não gostou e ele agiu como um típico torcedor de futebol, né? Deu o dedo do meio pro cara lá, assim, não sabe exatamente o que o cara falou, se o cara tava falando das sanções dos Estados Unidos, ou se ele tava falando do jogo, né? Porque o Xandão é corintiano. Enfim, o Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro do STF, falou alguma bobagem aí que eu não vou perder tempo de falar para você, porque não é isso, né, que tá no ponto aqui. Mas que sim, criticou. O Marco Aurélio Mello, que por acaso é primo do Fernando Collor de Mello, o ex-presidente, ele mesmo, tá? Mas assim, você vê como no estádio de futebol, até o sujeito mais polido vira um troglodita, não é não, Xandão? Ô, Xandão, aí você não me ajuda, Xandão. Aí, assim, obviamente que uma galera cai de pau, né? Mas eu sempre digo, no estádio de futebol tem coisas que valem, que não valem fora dele, né? Xingar, falar palavrão e dar dedo é coisa que só vale dentro do estádio de futebol, viu, Xandão? Eu espero que seja uma sacanagem de corintiano para palmeirense e não que seja relacionado ao cidadão e o ministro do STF. É o que eu espero. Mas, enfim, a imagem chama mais atenção do que a opinião do Marco Aurélio Mello, que é um Zé Ninguém. Já foi alguma coisa, hoje é só realmente um ministro bolsonarista, seria mais um, inclusive, da tropa bolsonarista se não tivesse sido aposentado. E também queria te falar de uma outra notícia aqui, que é o seguinte, o PL tinha um cara minimamente sensato, minimamente, tá? Porque para o PL você não pode ser exatamente sensato, mas tinha alguma sensatez. Deputado Antônio Carlos Rodrigues é expulso do PL após criticar Trump e defender Alexandre de Moraes. Sim, esse cara que tinha um mínimo de sensatez foi expulso. Por quê? Porque ele falou, o Xandão é um baita de um jurista e tal, e falou pro Trump, não se mete aqui não, Trump, você não tem nada a ver com a parada aqui não, né? Então, teve uma pressão interna dentro do PL de deputados daquela ala mais radical, mais ligada aos Bolsonaro e tal, porque tem dois PL, né? O PL tem um PL dos políticos antigos, tradicionais, e tem um PL dos políticos novos, que são essa galera bolsonarista, fanática, guerrilheira e tal. Então, o Antônio Carlos Rodrigues foi expulso, pressionaram o Valdemar da Costa Neto, não teve como, o Valdemar botou para fora o único sujeito que tinha, assim, algum tic-tac funcionando ainda dentro do PL. E aí, inclusive, o que dizem é que o Antônio Carlos Rodrigues era um interlocutor entre o Valdemar e o Xandão, e o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, foi esse também o interlocutor do Xandão para conversar com o Valdemar da Costa Neto.
Reparou como está dando tudo errado? Assim, esse tipo de notícia você não lê, mas está dando tudo errado. Tem uma outra notícia também que é uma curiosidade, que eu queria comentar contigo. Olha só, o uso de tornozeleira sobe 20 vezes em menos de uma década. Vira refúgio contra a superlotação. Sim, tem muitos juízes decidindo colocar tornozeleira ao invés de prender o sujeito, sabe? Te lembra alguém? Então, a mim não me lembra ninguém, não, sabe? Eu só realmente comentei essa notícia aqui contigo porque achei curiosa, sabe? Mas de fato, assim, a juizada está preferindo botar uma tornozeleira e mandar o cara para casa do que colocar ele numa cadeia superlotada, né? Se bem que tem preso que nem iria para cadeias superlotadas, e mesmo assim, muitas vezes a justiça coloca a tornozeleira. Enfim, era só um comentário mesmo que eu queria fazer a respeito dessa notícia, porque achei curiosa, mas garanto que não me lembra ninguém, viu? E o Marcos Duval, o doidinho da SWAT, olha lá, Marcos Duval pede ao Supremo para não ser preso ao voltar para o Brasil. Meu amigo e minha amiga, mas tem uma manchete que está melhor do que essa aqui, ó, que eu selecionei. Após dizer que prenderia Moraes, Marcos Duval pede ao STF para não ir para a cadeia. O que acontece? O Marcos Duval, quando chegou lá nos Estados Unidos, botando banca, mostrando passaporte e tal, falou que ele que era o responsável pelas sanções do Trump, que não era o Eduardo Bolsonaro nada, que o Eduardo Bolsonaro era só um garoto de recado do Marcos Duval. O Marcos Duval que era o responsável mesmo por essa parada toda. E falou que ia voltar para o Brasil e ia dar voz de prisão pro Xandão. O que o Xandão fez? Bloqueou as contas dele, bloqueou o Pix, cartão de crédito, cartão de débito, investimento, tudo, salário, tá tudo bloqueado. E aí ele vai ter que voltar para o Brasil, né? Porque como é que ele vai fazer? E aí a defesa dele já entrou com habeas corpus preventivo para ele não ser preso. E ele está pedindo, pelo amor de Deus, Xandão, não me prende. Por quê? Porque ele descumpriu a medida cautelar, né? Ele está com passaporte suspenso, ele está com salário suspenso, ele está com rede social suspensa. E aí, mas você pergunta, mas você está com passaporte suspenso, como é que ele conseguiu ir para os Estados Unidos, Ricardo? Então, ele tinha um passaporte diplomático, que é um passaporte de deputados e senadores, e esse passaporte no sistema da Polícia Federal não estava cancelado. E quando ele foi para ser apreendido, que a polícia foi dar busca e apreensão no gabinete do Marcos Duval e na casa dele, ele disse que tinha perdido esse passaporte, então ele não foi apreendido. Foi com esse passaporte que o Marcos Duval conseguiu sair do país. Agora vai voltar e está enrolado, está bem ferrado, diga-se de passagem, pedindo, pelo amor de Deus, não me prende, Marcos Duval. É isso, gente boa, é brincadeira, né? E aí tá lá o Lula liderando mais uma vez. A aprovação de Lula, essa aqui é a aprovação do governo, outra parte da pesquisa que saiu hoje. A aprovação de Lula supera a desaprovação pela primeira vez em 2025. Tá lá o número, olha só aqui o gráfico, né? Tá perto ainda, aprovo 50,2%, desaprovo 49,7%, coladinho um no outro, né? Mas se você olhar aqui como é que era antes, olha só, a desaprovação sempre foi, já faz bastante tempo, em todo o ano de 2025, ela vinha variando, sendo maior do que a aprovação. Pela primeira vez... Será que eu consigo chegar mais perto ainda? Olha lá, ó. Pela primeira vez a aprovação ultrapassou, olha lá, o azulzinho, ultrapassou a desaprovação, né? Então é mais uma notícia que foi provocada por esse estado de coisas relacionado aos Estados Unidos. O brasileiro abraçou, se uniu ao governo, o Congresso se uniu ao governo, o STF se uniu ao governo, todo mundo se uniu contra Eduardo Bolsonaro e suas ações maléficas para o país. Tá aí o resultado acho que ele não era o resultado que ele queria colher, né? Ida de Alckmin ao programa de Ana Maria Braga é coisa de craque, mas essa também. Hoje o Geraldo Alckmin foi na Ana Maria Braga, não posso mostrar o vídeo aqui porque dá direito autoral e desmonetiza o canal. E já somos 4.500 pessoas, vamos chegando, gente, vamos chegando. Mas eu estava dizendo que o Alckmin participou hoje do programa da Ana Maria Braga, foi explicar o tarifaço, e eu acho que foi realmente uma jogada de mestre. Eu concordo com a opinião do Josias de Souza, do colunista do UOL, que acha que foi uma jogada de craque. Por quê? Porque em pleno café da manhã, toda aquela audiência de donas de casa que a Ana Maria Braga tem, estavam acompanhando as explicações do vice-presidente do Brasil a respeito do tarifaço do Trump, né? Por quê? Porque vai atingir um percentual de empresas que exportam para os Estados Unidos, pouco mais de 40% das empresas vão ficar isentas, então a maior parte ainda
vão ter tarifas, mas ele foi explicar o que pode acontecer daqui para frente, enfim, onde é que pode ter impacto na sociedade, e foi uma jogada de mestre realmente, porque é um programa muito popular, um programa assistido pelo cidadão comum, pelo cidadão pobre, pelo cidadão trabalhador desse Brasil. Então o Alckmin conseguiu alcançar essas pessoas com a entrevista dele, que foi bem simpática, virou meme, então é um bom sinal aí de que o Alckmin conseguiu passar o recado. Vamos seguir aqui, ó. IBGE, desemprego no trimestre encerrado em junho é o menor da série histórica. Meu amigo e minha amiga, é o seguinte, desde que começou essa série histórica do IBGE, foi 2012, tá? Vamos, porque é o seguinte, tem gente falando, não, mas já teve desemprego menor. Já teve um índice de desemprego menor no governo Dilma, mas o método da pesquisa era diferente, né? Era outros dados que eram compilados. Então, com este método que existe desde 2012, em que todos os anos vem sendo aplicado, não importa quem seja o dirigente do IBGE, o desemprego no trimestre que encerrou em junho é o menor, 5,8%. Então, você tem abril, maio e junho, é nesse trimestre que é compreendido. De 3 em 3 meses é feita essa medição do desemprego no Brasil. E agora, desde 2012, desde que está nesse método de pesquisa, é a menor índice de desemprego já registrado na história do Brasil. Eu estava vendo essa notícia aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Veja 5 profissões home office com salário acima de 8 mil em 2025. Né? O que é? O avanço da digitalização e a consolidação do trabalho remoto abriram espaço para uma nova geração de profissionais que atuam de casa. Exatamente, trabalham de casa. E olha só as profissões aqui, ó. Desenvolvedor de web freelance, gestor de tráfego pago, especialista em UX, design, consultor de marketing digital, curador de dados. Ó, 2 dessas profissões, essas 2 aqui. Remuneração do desenvolvedor web freelancer, de 8 a 20 mil. Tá? De 8 a 12, mas pode chegar a 20 mil em projetos internacionais se você trabalhar para uma empresa gringa. Gestor de tráfego pago, olha só, salário entre 8 e 20 mil, de acordo com o desempenho e a carteira de clientes. Isso aqui você consegue aprender na Escola de Negócios Online, tá? Essas 2 profissões aqui, que são profissões realmente do presente, não é do futuro não, tá? O Carlos Matos já embarcou numa dessa aí, tá? E ele tem emprego, ele resolveu fazer isso como renda extra. Na hora que ele chega do trabalho, ele senta no computador e dá mais uma trabalhada. E olha só quanto que ele já está ganhando, olha aí. $643, isso dá R$3.200 mais ou menos por mês de renda extra, ele tem emprego, tá? O Paulo Rodrigues não, está se dedicando integralmente a isso, não tem outro emprego, não, outra função. Em 4 meses de dedicação, $2.154, isso dá R$11 mil por mês, tá bom para você? Para mim tá ótimo, tá maravilhoso. E tudo isso que eles aprenderam, que jeito? Estavam aqui assistindo o vídeo no YouTube, e aí aqui embaixo clicaram nesse link que tem aqui embaixo, aqui, tá vendo? Aqui onde eu tô passando o mouse, trabalha em casa, com flexibilidade, horário, ótimos ganhos e tal. Clicou aqui, abriu uma conversa com o Clayson, e o Clayson liberou para eles um treinamento gratuito de 3 aulas, grátis, tá? E assim, mais importante de tudo, você precisa saber é oportunidade séria, trabalho honesto, trabalho decente, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso não. Trabalho sério para quem está interessado. Se você está interessado, então clica nesse link que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para essa conversa com o Clayson aí e pede o seu treinamento gratuito. São 3 aulas que você aprende e entende a dinâmica do negócio e vai ver se serve para vocês, tomara que sirva, tomara que mude a sua vida, tá bom? E ó, outra coisa, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, eu agradeço demais a sua paciência e te peço também, de novo, para deixar o dedo no like, para se inscrever no canal, para ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Mas não esquece que a melhor maneira de ser avisado é estando dentro do grupo de WhatsApp, que o link também está aqui na descrição. Chega junto, entra aqui na descrição, já clica nos 2 links e já resolve a tua vida. Já entra no grupo de Zap, já aprende uma profissão nova para trabalhar de home office e vai se dar bem, porque ó, trabalhar de home office é muito melhor, você não queira nem saber. Quer dizer, queira saber sim, queira saber, clique no link. É isso, gente boa, eu vou, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo.